Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais, fascinantes e psicologicamente afiados de toda a literatura de sabedoria universal. O capítulo 9 do livro de Provérbios. E a proposta aqui é a seguinte: vamos abordar esse texto não só como um documento religioso, mas como uma profunda obra literária, filosófica mesmo. Uma obra que coloca no palco um conflito atemporal que ecoa na vida de cada um de nós: o conflito da escolha. Porque no coração deste capítulo, o que a gente encontra é uma competição acirrada pela nossa atenção, pela nossa lealdade. É uma escolha dramática entre dois caminhos, duas propostas de vida que, embora pareçam muito semelhantes à primeira vista, levam a destinos, radicalmente opostos. E isso nos joga direto na questão fundamental que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Como é que a gente faz para distinguir um convite que constrói de um que destrói, quando os dois, no início, parecem tão atraentes? O texto de Provérbios nos dá um alerta muito sutil e, ao mesmo tempo, perigoso. Tanto a sabedoria quanto a loucura nos chamam, elas nos convidam para um banquete. O formato do convite é quase idêntico e é isso que torna a decisão tão complexa. A grande arte da vida, como o texto sugere, é desenvolver um discernimento apurado, sabe? Uma capacidade de enxergar a substância por trás da aparência, o propósito real por trás da promessa. E vamos combinar, no mundo como o nosso, saturado de informações e apelos constantes, essa habilidade nunca foi tão crucial. Para nos ajudar a navegar por essa complexidade toda, o autor de Provérbios usa uma metáfora que é simplesmente brilhante, muito poderosa. Ele personifica esses dois caminhos em duas figuras, dois arquétipos, duas anfitriãs que estão competindo por nós. De um lado, a gente tem a dona sabedoria. Do outro, a dona loucura, que também é chamado de insensatez. Cada uma delas prepara uma casa, oferece um banquete e sai pelas ruas para nos convidar. E essa personificação ela vai muito além de ser só um recurso poético, viu? Ela transforma conceitos abstratos como sabedoria e loucura em personagens com motivações, com métodos, com personalidades que a gente consegue analisar de perto. São arquétipos mesmo, quase no sentido junguiano, que representam padrões universais da experiência humana. Então, para a gente fazer uma análise bem clara e estruturada, nós dividimos nosso estudo de hoje em 6 partes. Primeiro, vamos examinar em detalhe o banquete da sabedoria, dissecando o método e a oferta dela. Depois, a gente faz a mesma coisa com a armadilha da loucura. A terceira parte, que eu chamei de 2 convites, um contraste, vai colocar as duas propostas lado a lado para a gente ver bem as diferenças fundamentais. Aí, a gente passa das propostas para as consequências, analisando os frutos de uma vida sábia e, em contrapartida, o preço da insensatez. Para fechar, a gente conclui com o tema central que amarra tudo isso: autorresponsabilidade, a escolha pessoal. Essa estrutura comparativa vai nos permitir enxergar com a maior clareza possível a profundidade filosófica de cada proposta. Vamos lá? Ok, vamos começar a nossa análise pela primeira anfitriã, a Dona Sabedoria. O objetivo aqui, nesta sessão, é dissecar esse arquétipo, entender a metodologia dela, a sua ética de trabalho e, claro, a natureza da sua oferta. Porque, no fundo, entender isso é crucial. Aceitar um convite não é um ato isolado, né? É o começo de um relacionamento com quem convida e com tudo aquilo que essa pessoa representa. A primeira palavra do texto já nos revela uma verdade profundíssima: construiu. A sabedoria não acha uma casa pronta. Ela não herda uma estrutura, não ocupa um espaço que estava vazio. Ela constrói. Esse verbo, ele denota ação intencional, planejamento, um esforço deliberado e uma visão de futuro. A casa da sabedoria é um projeto arquitetônico, é o resultado de trabalho duro. Isso já nos diz algo fundamental sobre a natureza da própria sabedoria. Ela não é um estado passivo ou um dom místico que cai no colo. Ela é uma conquista ativa. É a construção diária, metódica, de uma estrutura de vida, de um caráter, de um refúgio de estabilidade e ordem no meio do caos que, inevitavelmente, faz parte da existência. E olha, essa casa não é uma construção qualquer, não. O texto especifica que ela ergueu suas 7 colunas. Na simbologia do Antigo Oriente Próximo e em muitas outras culturas também, o número 7 frequentemente representa a perfeição, totalidade, algo completo. Pensa só.
Os 7 dias da criação, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris. As 7 colunas, portanto, não são um detalhe arquitetônico aleatório. Elas simbolizam uma fundação sólida, estável e completa para a vida. Elas representam a totalidade do conhecimento e da ordem estruturada que a sabedoria oferece. Enquanto outras filosofias de vida podem se basear na improvisação, no acaso ou no imediatismo, a sabedoria propõe uma base robusta e meticulosamente planejada. Então, resumindo as características dessa anfitriã sábia, primeiro, como a gente viu, ela constrói ativamente o seu próprio espaço. É proativa. Segundo, ela prepara um banquete nobre e substancial. O texto menciona que ela matou animais para a refeição, preparou seu vinho. Isso não é um lanchinho rápido, não é comida processada. É uma refeição que nutre, que sustenta, que exigiu preparo e cuidado. Terceiro, ela arrumou a sua mesa, um gesto que indica elegância, ordem, apreço pelos detalhes. Quarto, ela não fica gritando da porta, ela envia suas criadas para fazer o convite. Isso é um ato de honra, de respeito por quem é convidado. E, finalmente, o ponto crucial. O convite dela não é para uma festinha passageira e hedonista. É um convite para a transformação e para o crescimento pessoal. E aqui está a essência do convite dela, a tese central. É um chamado explícito, exigente à mudança. Ela não diz, venham como estão e fiquem assim. Muito pelo contrário. Ela estabelece uma condição: deixem a insensatez. Existe um pré-requisito de abandono, uma renúncia consciente. É preciso deixar para trás um estado inferior, de ignorância e de maturidade, para poder abraçar um estado superior. E a promessa? É monumental. E terão vida. Não é só sobrevivência biológica, mas vida plena, com propósito, com significado. E o método? É um processo contínuo. Andem pelo caminho do entendimento. É uma jornada, percebe? Não um destino final. Bom, o ponto crucial para a gente fechar esta sessão é este. A proposta da sabedoria é um projeto de vida integral. Ela oferece um caminho de construção ativa, de ordem estruturada, de nutrição com substância para o corpo e para a alma e, o mais importante, de transformação pessoal contínua. Aceitar o convite dela é se comprometer com a construção de si mesmo, um projeto que exige esforço, sim, mas que promete em troca estabilidade, crescimento e um profundo senso de significado. Certo, agora vamos virar a moeda e analisar o segundo arquétipo, a antagonista dessa nossa narrativa filosófica, a Dona Loucura. A gente vai usar a mesma estrutura de análise para que o contraste fique ainda mais nítido, mais revelador. Se a sabedoria é a arquiteta da existência, quem é a loucura? Se a sabedoria oferece um banquete nutritivo, o que será que a loucura coloca na mesa? Logo de cara, a gente já vê uma diferença fundamental de postura, de ética. Lembram que a sabedoria construiu sua casa? Pois bem, a loucura não constrói absolutamente nada. O texto diz que ela está sentada à porta de sua casa. Ela é passiva, reativa. Ela se posiciona estrategicamente no ponto mais alto da cidade, um lugar de grande movimento, não para criar algo de valor, mas para interceptar, para predar. Ela é uma oportunista, que fica ali esperando para atrair os desatentos, aqueles que seguem o seu caminho sem nem pensar. A abordagem dela não é de construção, é de interrupção e desvio. E a oferta da loucura é radicalmente diferente. Enquanto a sabedoria oferece carne e vinho, um banquete preparado com todo cuidado, a loucura oferece águas roubadas e pão comido às escondidas. Essa é uma metáfora poderosíssima para os prazeres que são ilícitos, secretos, fugazes. A atração aqui não está na substância ou na qualidade, mas na transgressão. Águas roubadas são doces porque são roubadas, são proibidas. Isso apela direto à nossa curiosidade pelo que é ilícito, a busca por uma gratificação instantânea que não exige esforço, nem compromisso, nem responsabilidade. Só que, como toda água roubada, ela não mata a sede existencial, né? Ela só oferece um alívio momentâneo e deixa um gosto amargo de culpa e um vazio ainda maior depois. Vamos então delinear o perfil dessa segunda anfitriã. O texto a descreve como espalhafatosa, barulhenta, sedutora, mas também impulsiva e, fundamentalmente, ignorante. Não sabe nada. Ela não reflete sobre as consequências dos seus atos. Como vimos, ela não constrói, só ocupa um ponto estratégico. Ela não prepara um banquete, só oferece o que é roubado e secreto, o que é fácil, imediato. Ela não envia mensageiros com honra. Ela grita indiscriminadamente para qualquer um que passa por ali. E o mais importante, o convite dela não busca o crescimento, mas a estagnação e, no fim das contas, a ruína dos seus convidados. Vamos analisar a retórica desse convite. É pura sedução sensorial.
Apela diretamente aos instintos mais básicos, a busca pelo prazer imediato. As palavras doce, saboroso, elas evocam sensações, não reflexão. Reparem na ausência completa de qualquer promessa de futuro, de crescimento, de vida ou entendimento, como a gente viu no convite da sabedoria. A proposta da loucura está inteiramente contida no agora, no momento. É um convite para esquecer o amanhã e se entregar ao prazer proibido do agora. É um carpe diem distorcido e bem perigoso. Para fechar essa sessão, fica bem evidente que a loucura oferece um caminho diametralmente oposto ao da sabedoria. É um caminho de passividade, que não exige construção. Um caminho de prazer imediato, que não exige paciência nem esforço. Um caminho de superficialidade, que não oferece nutrição de verdade. E, por fim, um caminho que leva inevitavelmente à destruição. A casa da loucura, no fundo, é uma fachada. É uma armadilha sedutora que atrai para o vazio existencial. Certo. Agora que a gente já analisou cada anfitriã separadamente, vamos para o coração da nossa análise. Nessa sessão, vamos colocá-las lado a lado num contraste direto, sistemático. Porque a semelhança superficial no ato de convidar esconde uma diferença, olha, abissal, de propósito, de método e de consequência. E é no detalhe dessa comparação que o verdadeiro discernimento se aprimora e se torna uma ferramenta prática para a vida. Vamos passar por essa tabela juntos. No quesito ação, a sabedoria constrói, prepara, planeja. A loucura senta-se, espera, improvisa. É a diferença básica entre a arquiteta e a oportunista. No local, a sabedoria oferece uma casa sólida com 7 colunas, que simboliza estabilidade e permanência. A loucura opera na porta de casa, um lugar de passagem de transitoriedade. Na mensagem, o convite da sabedoria é um chamado à transformação existencial. Deixem sensatez. O da loucura é um convite à estagnação. Ela chama os inexperientes para que eles continuem exatamente como são. Na oferta, temos o contraste brutal entre o banquete preparado, que significa nutrição e sustento a longo prazo, e as águas roubadas, que representam um prazer ilícito, fugaz e que no fim não satisfaz. E finalmente, no propósito, a diferença é total e irreconciliável. A sabedoria oferece vida e entendimento. A loucura, sem dizer com todas as letras, oferece vazio e morte. Então, o resumo desta sessão é que a habilidade de discernir é absolutamente crucial. Os dois convites usam a mesma fórmula inicial. Venham todos os inexperientes. Mas o que vem depois dessa chamada define tudo. A semelhança é só uma isca, uma camuflagem. Por trás dela, existem duas filosofias de vida completamente antagônicas. Uma constrói, a outra destrói. Uma nutre, a outra envenena. E a escolha entre elas, que a gente faz todos os dias em pequenas e grandes decisões, é o que define o nosso destino. Tendo estabelecido esse contraste profundo entre as duas propostas, vamos agora avançar para analisar os resultados práticos. A partir daqui, nosso foco muda para as consequências de cada escolha. E vamos começar explorando os frutos de uma vida guiada pela sabedoria. Porque a escolha por ela não é só um ato de fé, uma decisão filosófica abstrata, não. Ela gera resultados concretos, mensuráveis e positivos na vida de quem a persegue. E para detalhar esses benefícios, a gente vai buscar ajuda em outro trecho fundamental do livro, o capítulo 2 de Provérbios. Mas antes de listar os benefícios, é fundamental entender uma coisa: a sabedoria não é um dom que cai do céu de forma passiva. Ela é um resultado de um processo ativo, intencional, disciplinado. O texto descreve esse processo em 5 passos. Primeiro, é preciso ter uma postura de receptividade, aceitar as palavras, guardar os mandamentos. Segundo, uma atitude de atenção e desejo profundo, dar ouvidos, inclinar o coração. Terceiro, uma busca vocal, apaixonada, clamar por entendimento. Quarto, um esforço diligente, persistente, buscar ativamente como quem busca um tesouro. Percebem a intensidade disso? Não é uma busca casual de fim de semana. E só então, como resultado de todo esse processo, vem o 5º passo, achar o conhecimento. A sabedoria é uma conquista, fruto de dedicação e disciplina, tanto intelectual quanto moral. E quais são os resultados práticos dessa busca rigorosa? Essa tabela resume de forma excelente. A sabedoria não é só um conceito filosófico, ela tem aplicações tangíveis. Em relação aos caminhos e trajetórias da vida, ela funciona como um guia, livrando de más companhias e mantendo a pessoa no caminho da integridade. No nível do coração e da alma, o conhecimento deixa de ser um fardo acadêmico e se torna algo agradável e prazeroso, uma fonte de alegria que vem de dentro. Nas decisões diárias, o bom senso e o discernimento atuam como guardiões, protegendo de erros custosos e de arrependimentos futuros.
Nas relações interpessoais, ela nos dá a perspicácia para nos afastarmos de pessoas tóxicas manipuladoras. E, finalmente, pensando em legado e futuro, a sabedoria garante permanência e segurança, o exato oposto da transitoriedade e do risco que vem com a loucura. Portanto, o ponto crucial aqui é este. Escolher o caminho da sabedoria é um investimento com retorno altíssimo. Não é uma decisão que fica só no campo das ideias. É uma escolha eminentemente prática, que se traduz em proteção contra o mal, em discernimento para tomar boas decisões, em prazer intelectual e espiritual e na construção de um legado sólido e duradouro. Os frutos da sabedoria são reais, palpáveis e impactam positivamente toda a jornada da vida. Agora, a gente precisa ter a coragem de olhar para o outro lado da equação. Se a sabedoria produz frutos tão positivos, qual é o preço de aceitar o convite da insensatez? O texto de Provérbios é brutalmente honesto sobre as consequências destrutivas dessa escolha. A fachada sedutora do prazer imediato esconde uma realidade sombria e terrível. E esta citação é uma das imagens mais poderosas e, sinceramente, aterrorizantes de toda a literatura de sabedoria. Depois de descrever o convite sedutor da loucura, o autor revela como um narrador que sabe de tudo o que realmente acontece dentro da casa dela. Mas eles nem imaginam. A ignorância, a falta de consciência é parte essencial da armadilha. Eles não sabem que a festa é, na verdade, um velório. A morte aqui precisa ser entendida no seu sentido mais amplo existencial. Não se trata apenas do fim da vida física, mas da morte em vida, a morte da esperança, do propósito, da integridade. Os convidados da loucura estão, metaforicamente, numa festa com fantasmas, nas profundezas da sepultura espiritual. Vamos detalhar essas consequências. Primeiro, aceitar o convite da loucura leva a uma existência sem propósito e sem direção, uma vida à deriva, reagindo a estímulos em vez de agir com intenção. Segundo, é uma vida governada não pela razão e pelo discernimento, mas pela emoção crua, pela impulsividade cega. Terceiro, essa busca incessante por prazeres momentâneos, paradoxalmente, leva a um sentimento crescente de vazio e prostração, o que hoje a gente poderia chamar de esgotamento hedonista. Quarto, o que parece alegria na casa da loucura é uma felicidade falsa, uma fachada barulhenta que esconde uma alma triste e amargurada. E, por fim, a trajetória é clara e inevitável. É um caminho que leva à ruína, seja ela financeira, relacional, emocional ou espiritual. Em resumo, a promessa da loucura é uma fraude. Ela oferece doçura, mas entrega amargura. Ela promete prazer, mas entrega um profundo vazio existencial. O custo do prazer momentâneo e ilícito é altíssimo. A própria alma, o próprio propósito de vida. A escolha pela insensatez é um péssimo negócio, um pacto faustiano, em que se troca um futuro de substância por um presente de superficialidade que termina em destruição e arrependimento. E isso nos conduz à nossa sessão final, e talvez a mais importante de todas. Depois de apresentar os dois caminhos, as duas ofertas e as duas consequências, o texto de Provérbios não nos oferece uma fórmula mágica ou uma intervenção externa. Pelo contrário, ele coloca um espelho na nossa frente e nos confronta com o tema da agência individual, da responsabilidade pessoal que é intransferível. Este versículo é o pilar filosófico de todo o capítulo e talvez de todo o livro. A mensagem é radical na sua simplicidade e profundidade. A escolha é pessoal e as consequências também são. Se alguém escolhe a sabedoria, o principal beneficiário é a própria pessoa. O benefício será seu. Da mesma forma, se a escolha é pelo caminho do zombador, do insensato, não dá para terceirizar a culpa. Sofrerá as consequências. Não tem como escapar dessa lógica de causa e efeito moral. Então, a mensagem central é esta. O indivíduo é o arquiteto do seu próprio destino. O texto rejeita qualquer tipo de determinismo ou vitimismo. Ele nos empodera, mas, ao mesmo tempo, nos responsabiliza de forma radical. A vida que a gente tem é, em grande medida, o resultado cumulativo das escolhas que fazemos, dos convites que aceitamos e daqueles que recusamos. Não dá para viver de forma desregrada, aceitando o convite da loucura e depois culpar as circunstâncias, os outros ou o destino pela ruína que vem depois. O poder e a responsabilidade estão nas nossas mãos. Para consolidar tudo o que a gente viu, vamos fazer uma rápida recapitulação. Nós vimos a sabedoria como arquétipo da construção, do planejamento e da ordem. Analisamos a loucura como arquétipo da passividade e da sedução para o vazio.
Destacamos o contraste fundamental entre os dois convites, que, apesar de parecerem semelhantes, têm propósitos opostos. Exploramos os frutos práticos e protetores de uma vida sábia e o preço inevitável da insensatez, que é a ruína existencial. E, por fim, concluímos que a autorresponsabilidade não é uma opção, mas um imperativo ético apresentado pelo texto. Bom, esse é um tema riquíssimo e, claro, a gente não esgotou ele aqui. Para quem quiser se aprofundar, deixo algumas sugestões. Dentro da própria literatura de sabedoria bíblica, a leitura de Eclesiastes oferece uma perspectiva sobre a vaidade e o sentido da vida, enquanto Jó lida com o problema do sofrimento do justo. Agora, para conectar esse pensamento antigo com a filosofia, sugiro explorar escolas que lidam diretamente com a ética da escolha, como o estoicismo de Sêneca e Marco Aurélio, que enfatizam o controle sobre as nossas reações, e também o existencialismo de Jean-Paul Sartre, que afirmou que o ser humano está condenado a ser livre, ecoando exatamente esse tema da autorresponsabilidade que a gente viu aqui. O diálogo entre essas tradições é incrivelmente fértil. E para encerrar de vez, eu deixo uma pergunta para reflexão. Esses arquétipos, a Dona Sabedoria e a Dona Loucura, eles não são só figuras literárias de um texto antigo. Elas estão vivas, atuantes. Seus convites ecoam em todos os dias nas nossas vidas. Então a pergunta é: em quais esquinas da vida acadêmica e profissional os convites da sabedoria e da loucura se manifestam hoje? Talvez no atalho para um trabalho acadêmico versus a pesquisa aprofundada? Ou na escolha de uma carreira pelo status imediato em vez de uma vocação que exige construção a longo prazo? Como a gente pode treinar nosso discernimento para reconhecer a voz de cada uma e fazer a escolha que constrói, em vez daquela que destrói? Pensar sobre isso já é o primeiro passo no caminho do entendimento. Muito obrigada!